Muito bem, pessoal. Nós estamos aqui para dar continuidade a mais uma de nossas gravações e eu vou estar ensinando para vocês de uma forma gratuita, tá? Tudo que você iria aprender em um curso. Se você for fazer aí um curso pago, que muitas pessoas vendem na internet, eu inclusive fiz alguns cursos, né? Não tenho nada contra quem vende curso, porque a pessoa tem o conhecimento, ela adquiriu, se esforçou para ter aquele conhecimento, obviamente também fez investimentos financeiros, é justo ela cobrar um determinado valor, né, para estar ensinando ali, até mesmo para poder estar gravando um vídeo, isso leva tempo, né? E eu não tenho nada contra quem vende, porém eu senti esse desejo de estar passando para vocês esse conhecimento de uma forma gratuita, tá? E hoje nós estamos na terceira etapa, né? Nós já falamos sobre o conceito ali do zero, das opções binárias, tudo sobre o mercado de opções binárias, né? Falamos um pouquinho até mesmo de Forex e tudo mais. E depois nós falamos ali no segundo vídeo, se eu não me engano, a respeito da plataforma, né? Ensinei para vocês todas as funções que tem aqui na plataforma e falei também algo muito importante sobre os tempos gráficos, né? Sobre os tempos gráficos de 1 minuto, 5 e 15 minutos, que são nesses intervalos de tempo que nós vamos fazer as nossas análises ali no gráfico para poder dar as nossas entradas. Então, se você não assistiu, só você entrar no canal que tem a sequência ali de vídeos, né? Esse é o terceiro. E hoje nós vamos falar a respeito de linha de tendência. A primeira coisa que você vai fazer quando você for realizar essas operações é escolher o par de moeda, né? Como eu falei ali no segundo vídeo, mostrando as funções da plataforma, escolher o par de moeda. Pronto, está aqui, USD JPY. Primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, colocou aqui no tempo gráfico de 15 minutos, intervalo de tempo de 15 minutos, você vai fazer uma análise do que está acontecendo com esse ativo. O que está acontecendo com a cotação do preço desse ativo? O que ele está movimentando aqui no gráfico? Qual é a análise que você pode identificar aqui? Você vai simplesmente ver qual é a tendência, né? O que está acontecendo, se esse ativo, a cotação do preço dele está movimentando no gráfico uma tendência de alta ou uma tendência de baixa, tá? Nós vamos focar somente a respeito de tendências. Eu não vou falar nada além disso, tá? Vai ser etapa por etapa. No decorrer dos vídeos eu vou falando outros assuntos também com respeito às tendências, porém agora eu vou ensinar vocês apenas a fazer a identificação. Por exemplo, vamos lá. Aqui nesse par de moeda USD JPY, o que você vai fazer? Intervalo de tempo de 15 minutos, vamos identificar aqui a tendência que está nos mostrando. Como eu falei no vídeo anterior, ferramentas gráficas. Você vai ver aqui, linha de tendência. Mas antes, eu vou fazer uma coisa aqui para vocês entenderem. Eu vou traçar duas linhas aqui, tá, pessoal? Mas isso aqui eu vou estar fazendo só para deixar mais claro para vocês. Porém, não é necessário vocês fazerem isso aqui na hora. Se quiser, podem fazer, mas é desnecessário, né? Mas eu vou só para dar um exemplo melhor, mais específico. Aqui eu tracei essas duas linhas, tá? Só para te dar o exemplo. Essa linha aqui, ela representa o tempo, tá? Como vocês podem ver aqui embaixo, 9 horas, 1 hora, como nós estamos no intervalo de tempo de 15 minutos. Então aqui você vai contando, como eu ensinei no vídeo anterior, cada vela dessa ela abre e fecha no intervalo de tempo de 15 minutos. Então 9h15, 9h30, né, 9h45, 10 horas e etc, etc, etc.
Então, essa linha aqui, ela está representando aqui, mostrando para a gente o quê? O intervalo de tempo que está acontecendo com a cotação, né, desse ativo. E essa linha aqui, isso que eu tracei, é para mostrar para você justamente ali naquela etiqueta lá, laranja aqui, ó, essa etiqueta aqui, ela representa, eu coloquei essa linha aqui para representar a cotação do preço desse ativo, desse par de moeda USD-JPY. Então, o que nós podemos identificar aqui? Deixa eu pegar aqui essa ferramenta, linha de tendência. Obviamente que você está vendo que ele está numa tendência de alta. Por quê? Porque aqui, ó, se nós começarmos por aqui, por exemplo, às 7 horas e 45 minutos, a cotação do preço iniciou-se, né? Iniciou-se não, eu estou dando exemplo aqui, às 7 horas e 45 minutos, o preço, a cotação do preço desse ativo estava ali, ó, 109,9946. Com o passar do tempo, o que aconteceu com esse ativo? O preço dele, ó, a cotação, ele subiu. Então, ó, de 7h45 até às 10 horas e 39 minutos, o que aconteceu com a cotação desse ativo? Ele subiu, teve uma tendência de alta. Então, já logo de cara, nós podemos identificar o quê? Que esse par de moeda aqui ele está numa tendência de alta, né? Isso é algo tão óbvio, tão simples, não tem como você não identificar isso. Tá aqui, ó. Então, você já identificou que esse par de moeda ele está subindo, o preço dele está subindo, está numa tendência de alta. Então, aqui você identificou isso, então você já sabe que ele está em alta, certo? Até aí tudo bem. Agora você vai lá para o tempo gráfico de 5 minutos. Vamos lá ver o que está acontecendo. Obviamente, olha lá, ele está numa tendência de alta. Está um pouco diferente, porque como mudou aqui o intervalo de tempo, como eu disse no vídeo anterior, então automaticamente ele muda, né, a cotação desse ativo, ele vai movimentando no gráfico de uma maneira um pouco diferente, porque nós estamos no intervalo de tempo de 5 minutos. Porém, podemos identificar o quê? Uma tendência de alta também, ó. Aqui nós podemos ver às 9h25 da manhã, esse ativo estava numa cotação de 110,0732 e com o passar do tempo, a tendência dele foi subir e agora às 10h40, olha aqui quanto que está a cotação desse ativo, 110,5705 e nós estamos aqui ao vivo, né? E ele continua subindo, ó. Continua subindo, apesar de ele ter feito uma máxima aqui nessa região, porém, mesmo assim, ele está numa tendência ainda de alta, porque ele começou nessa cotação e está aqui nessa, bem acima desse tempo aqui, né? De 9h25 até agora, ele só subiu. Então, só para esclarecer uma coisa, aqui você deve estar se perguntando, tá bom, e aí? Eu já analisei, eu sei que esse ativo ele está numa tendência de alta. E como é que eu faço para poder fazer as minhas operações? Calma. Obviamente que você não vai realizar as suas operações, fazer os seus investimentos, dar ali as suas entradas, apenas identificando isso. É um conjunto de técnicas, é um conjunto de análises que você vai fazer no gráfico e você vai aplicar todas essas técnicas que você vai aprender aqui comigo, né? E, sendo assim, você vai poder dar as suas entradas de uma maneira consciente, né? Porque aqui, por mais que ele esteja numa tendência de alta, eu vou falar a respeito de suporte e resistência no outro vídeo. Ele entrou também numa neutralidade aqui, ó, nessa região. Deixa eu ver aqui para poder... Deixa eu fazer aqui um desenho aqui. Que você pode identificar, ó, que ele entrou numa... O que entrou numa neutralidade? Ele começou a andar de lado.
Tá vendo? Por mais que ele esteja numa tendência de alta, ele subiu, porém aqui ó, chegou um determinado ponto na cotação do preço, deixa eu voltar aqui para ver que horas, ó, de 14 horas e 40 até 10 e meia, você veja que ele respeitou, ele andou de lado, ó. Olha só o que aconteceu. Ele simplesmente está aqui, ó, andando de lado. O preço está andando de lado. Ó. É isso que o preço está fazendo. Ele está numa tendência de alta? Sim, ele está numa tendência de alta. Porém, eu estou te mostrando aqui, isso é o que você vai analisar no gráfico antes de você fazer suas operações. Você vai identificar, poxa, pera lá, ele está numa tendência de alta. Então, a probabilidade, eu não vou fazer as minhas operações dando ordens de venda. Eu vou procurar ir junto com a tendência, né? Eu vou procurar fazer as minhas operações andando, já que o gráfico está aqui me mostrando que a cotação desse preço está movimentando de uma maneira de alta, está subindo, então eu vou subir junto com ele. Óbvio que você pode operar também contra a tendência, mas eu estou te mostrando aqui, te ensinando que o mais simples a ser feito é você operar a favor da tendência. Já que esse par de moeda, esse ativo, está na tendência de alta, eu vou subir junto com ele, eu vou pensar em compra, eu não vou pensar em venda se ele está em alta, ele está subindo, por que eu vou inventar a ideia de querer vender? Ah, mas eu posso realizar algumas operações de venda e também ser bem sucedido? Pode, mas eu estou falando para você, com respeito à análise gráfica, que nós estamos numa tendência aqui de alta, então a ideia é pensar em quê? Em compra, não venda. Até aí tudo bem? Porém, aqui o que você tem que saber agora é identificar a tendência. Eu não vou entrar aqui, apesar que eu acabei entrando aqui, porque está bem claro também que ele entrou aqui numa lateralização, né? Ele começou a andar de lado aqui o preço, então eu tive que mostrar também isso para vocês já terem essa ideia. Então, aqui, de qual maneira você poderia operar? Óbvio, não é apenas com análise de tendência de alta que você vai operar. Existem vários outros conjuntos de técnicas que você vai aplicar. Mas só para te antecipar, para quem é apressado aí, para quem já gostaria de saber se teria possibilidade de operar só com essa análise de tendência, aqui nós estamos no tempo gráfico de 5 minutos, tá, pessoal? Então, lembrando que se você está aqui no tempo gráfico de 5 minutos, então, todas as ordens que você for dar, você vai dar para uma expiração de 5 minutos. Você pode dar para 60 segundos também, mas claro, com certeza, melhor você dar a ordem para 5 minutos, já que você está analisando no tempo gráfico de 5 minutos, certo? Então, como é que você poderia operar aqui nessa ocasião? Você veja que ele veio numa tendência de alta, você identificou que ele está em uma tendência de alta, certo? Então, veja aqui que ele está fazendo topos e fundos ascendentes. O que é isso? Olha só o que ele está fazendo. Aqui você tem na verdade aqui oportunidades de compra, tá vendo? Por quê? Porque você vê que ele bateu aqui nessa linha de tendência, certo? De alta, subiu. E depois o que ele fez? Ele veio aqui, desceu, aí depois quis subir um pouquinho, até aí tudo bem, você não faria nada. Aqui novamente ele desceu, encostou aqui nessa linha de tendência, automaticamente, olha só quantas oportunidades ele te deu para compra. Olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então aqui nós estamos no tempo gráfico de 5 minutos, tem 10 velas verdes.
E se você for para o tempo gráfico de 1 minuto, cada vela dessa aqui verde, pessoal, no tempo gráfico de 1 minuto, seria um total de 5 velas. Então, para essa aqui ter dado verde, eu vou te mostrar lá no tempo gráfico de 1 minuto, tá? Que teve no mínimo 3 velas verdes a cada uma dessa verde aqui. Então, se aqui teve 10 velas verdes, então pode ter certeza que lá no tempo gráfico de 1 minuto, teve ali no mínimo 30 velas, no mínimo 30 velas verdes aqui nessa subida. Então, olha quantas oportunidades você teria de compra, indo junto com a tendência de alta. E aqui novamente, ó, e aqui você esperaria a cotação do preço encostar aqui na linha de tendência, mas caso ela não encostasse, você veja que aqui, ó, ela chegou aqui próxima à linha de tendência e voltou a subir. Olha quantas novas oportunidades de compra você teria. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais 7 velas verdes. E mais uma vez eu repito, nós vamos para o tempo gráfico lá de 1 minuto, né? Nós vamos ver que vai ter muito mais velas verdes do que temos aqui, né? Porque lá cada vela verde dessa são 5 da de 1 minuto. E para ter dado verde aqui, tem que ter dado no mínimo 3 lá verdes, né? Para poder dar uma verde aqui no tempo de 5 minutos. Então aqui, ó, aí pronto. Aqui chegou aonde eu queria. Aí aqui você veja que ele começou a andar, ó, de lado. Aqui, pessoal, aqui ele já começou a fugir da tendência. Ele está numa tendência de alta? Sim. Porém, aqui ele entrou numa neutralidade. Aqui, se tivesse que operar, que não é aconselhável, geralmente a melhor maneira de você operar é a favor da tendência. Ou na tendência de alta ou na tendência de baixa. O mercado lateralizou, está aqui neutro, então não é bom operar. Pode operar? Pode. Aí aqui você pode operar suporte e resistência, que é o que eu vou ensinar, né? Essa região aqui, ó, você poderia operar, ó, daqui dessa vela vermelha em diante, que você poderia fazer operações de suporte e resistência, enfim. E eu vou estar ensinando isso no outro vídeo, no próximo vídeo, que esse vídeo aqui é focado apenas em linha de tendência. Eu já estou até fugindo um pouco, mas para você ver, apenas aqui com uma identificação, né, que você fez no gráfico de tendência de alta, já dá para você operar. Isso é apenas o início, hein? Porque tem um conjunto de técnicas, obviamente, que você vai reunir elas e vai aplicar aí no gráfico. Ainda você vai ver suporte, resistência, você vai ver Fibonacci, teoria de Dow, vai ver ondas de Elliott, vai ver muita coisa ainda, e depois você vai reunir todas essas técnicas que você vai aprender e você vai aplicar aqui no gráfico. E aplicando aqui no gráfico, meu caro, é impossível você não conseguir ter os resultados, né? Só para você ver, apenas com uma linha de tendência já dá para você fazer suas operações aqui. Quer ver? Vamos para o tempo gráfico de 1 minuto, para você ver. Vamos lá. Cadê? Deixa eu ver. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, é o que eu falei. Olha quantas velas aqui. Cadê? Deixa eu ver. Verde. Você vê que tem muito mais velas verdes do que vermelha. Ele está em uma tendência de alta aqui. E aqui é como eu disse, cada 5 velas dessa aqui representa uma vela verde daquela. Só não sei se é... Deixa eu ver aqui, para eu não fazer confusão, pessoal. Deixa eu ver a hora. Vamos lá, aqui por exemplo, 12h05. Então deixa eu ver lá, 12h05. É aqui, ó, tá vendo? Ó, eu tava vendo errado, eu tava vendo em outro, por isso que eu achei estranho. Tá vendo? 12h05, olha aqui, ó. A tendência de alta, né? Deixa eu traçar aqui, porque essa linha que você tá vendo aqui, tá vendo, de tendência, é a linha lá do tempo gráfico de 5 minutos.
Essa linha aqui que você está vendo aqui é que nós traçamos no tempo gráfico de 5 minutos. Por isso que ela não está aqui certinha, mas é aqui por isso que você tem que traçar também. Aí o certo, na verdade, é você abrir esse mesmo par de moeda em 3 abas diferentes, para você analisar 15 minutos, traçar a sua linha, 5 e 1 minuto, tá? Para não confundir, mas aqui eu estou usando a mesma aba, o mesmo par de moeda e traçando as linhas, por isso que você está vendo aqui essa linha que é de 5 minutos ainda. Então deixa eu abrir aqui e traçar para você ver. Olha aqui, ó. Olha aqui que fantástico. Olha aqui, como eu te falei, olha quantas oportunidades você teria. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vamos lá, aqui eu não vou. 18, 19, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 8, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Ainda tem mais aqui, ó. 36, 37, 38, 39. Vamos botar aqui 39. Não vou nem pegar essas 3 aqui, senão é para 41, né? 42. Mas, veja bem. Opa, ainda tem aqui, ó. Se quiser, deixa eu fechar aqui. Se você quiser, você ainda poderia pegar aqui esse finalzinho da tendência, que eu nem tinha reparado, ó. Você ainda pode pegar mais esse finalzinho aqui da tendência de alta, quer dizer, mais de 50 oportunidades de compra, porque ele está numa tendência de alta, então tem 50 velas aqui verdes de subida que você poderia entrar comprando. E, obviamente, olha só, se você quiser ir contra a tendência, se você está vendo que está numa tendência de alta, os 3 tempos gráficos estão mostrando para você que ele está numa tendência, o ativo está subindo, a cotação do preço está subindo. Por que você iria querer pensar em vender aqui se você está vendo que está subindo o preço? Você vai comprar, você vai vir comprando aqui, ó, junto com a tendência, certo? E ainda com poucas possibilidades de contra a tendência, tá vendo? Quantas poucas possibilidades deu de venda? Aí é você querer, como diz o ditado, arrumar sarna para se coçar à toa, né? E aí depois entrou aqui, né? Como eu falei lá, numa lateralização aqui, numa neutralidade, depois ele voltou a subir um pouquinho aqui, mas enfim. E é isso, pessoal. Linha de tendência não é nada mais, nada menos do que isso. É você pegar, olhar, aqui, deixa eu ver esse par de moeda aqui, ó, Euro JPY. Olha aqui, ó. Já está até que traçada a linha. Nós estamos identificando aqui no tempo gráfico de 1 minuto. Você pensaria em que aqui? Em compra ou venda? Você já identificou que esse par de moeda aqui, esse ativo Euro JPY, o que aconteceu com o preço dele? Ó, de que horas? Ó, de 8 horas até, podemos dizer aqui, ó, até aqui, tá? Até 9h53, quase 2 horas, durante quase 2 horas, esse ativo aqui, ele fez o que? Ele desceu. Então, você vai pensar o quê? Em venda. Ele vai dar muito mais oportunidade de venda do que compra, certo? E você ainda pode usar essa linha aqui de tendência como um suporte. Quando ele bater aqui, por exemplo, aqui um exemplo, para você que quer operar contra a tendência, você ainda pode fazer isso aqui, usar essa linha aqui de tendência de baixa como suporte. Quando ele bater aqui, ó, você já sabe que a probabilidade dele voltar a subir para depois voltar a descer, certo? Então você poderia até mesmo comprar aqui contra a tendência, porque ele bateu respeitando aqui a linha de tendência de baixa, e aqui novamente você poderia comprar, ó, também indo contra a tendência, né? Porque ele respeitou a linha de tendência de baixa. Mas veja que aqui ele entrou de novo numa pequena lateralização, tá vendo? Nesse momento aqui ele lateralizou, depois voltou a cair de novo. Mas mesmo assim, dentro de 2 horas ele veio numa tendência de baixa, te deu muitas oportunidades de venda.
E algumas oportunidades também de compra, com você indo contra a tendência, né? Como eu falei, você se baseando pela linha de tendência de baixa, fazendo dela de um suporte, para ir contra a tendência também comprando. Mas é óbvio que é muito melhor, mais confortável e seguro você descer junto, né? Você ir junto com o preço descendo. O preço está descendo, vamos descer junto com ele, vamos pensar em venda, ok? Então aqui no tempo gráfico de 1 minuto, né? Aí no tempo gráfico de 5, de 15, é o mesmo procedimento. Você faz a análise lá, né? Vamos ver aqui, Euro JPY, tempo gráfico de 5 minutos. Olha o que está acontecendo. Está numa tendência de baixa. Então, aqui você vai pensar o que? Em venda. Então, não tem mistério, pessoal. E usando a linha de tendência ainda como um suporte para você identificar. Lembra que aqui eu falei que quando encostou aqui na linha de tendência de baixa, fez um suporte, você poderia entrar contra ela e entrar comprando? Então, é exatamente o que aconteceu aqui. Aqui nós estamos no intervalo de tempo gráfico de 5 minutos. Então, você vê que deu 3 velas verdes. Para ter dado essas 3 velas verdes, foi o que você viu lá, aqui, ó. Foi o que você viu aqui, ó. São essas velas aqui, ó. Bastante velas verdes, ó. Essas velas verdes aqui. Por quê? Porque ele bateu aqui na linha de tendência de baixa, respeitou e subiu. E depois aqui ele entrou numa neutralidade, que ele já estava começando a neutralizar aqui, depois caiu um pouco, subiu, voltou a neutralizar, depois aqui ele parece que voltou a subir um pouquinho e foi andando de lado. E agora está aqui, agora é ao vivo, tá? Ó. O que está acontecendo aqui? Ó? Ele está querendo subir, porém entrando numa neutralidade, porque esse horário a volatilidade é pouca, né, pequena, então não tem fluxo no mercado. Mas aqui, ó, tempo gráfico de 5 minutos mostra o que aconteceu. E aqui, tempo gráfico de 5 minutos, Euro-USD. Olha só o que aconteceu. Você vai pensar aqui em que, pessoal? Você vai pensar em vender aqui quando está nítido que a cotação desse ativo está subindo desde, deixa eu ver que horas, desde 5h30 da manhã até 6h13. Quer dizer, durante aí, ó, 6h13 não, calma aí, que o servidor está caindo, 7, 8, olha só, até 1h50, vamos botar aí, 1h50, 2 horas, até 2 horas, de 5 horas da manhã. Olha que algo espetacular, não tem como você não se dar bem aqui, porque de 5 horas da manhã até 2 horas da tarde, esse ativo aqui ele só subiu, ele está numa tendência de alta fortíssima, ele só está subindo. Ele está subindo. Então aqui você teve a oportunidade de 5h30 da manhã até 2 horas da tarde para fazer o quê? Comprar. Para comprar. Você só tinha que pensar de 5 da manhã a 2 horas da tarde aqui em compra. Compra, 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 compra. E você pode ver aqui, ó, se no gráfico, vai voltar aqui, ó, pronto. Se nós estamos no tempo gráfico de 5 minutos, tá? Se aqui você pode ver nitidamente que tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 31, 32, 34, 5, 6... tem aqui 40, vou arredondar que tanta vela, tem 40 velas verdes. Para ter 40 velas verdes aqui, multiplica por 3. Significa dizer que tem no mínimo, no tempo gráfico lá de 1 minuto, tem no mínimo 120 velas dessa verde subindo. Então você vai pensar em que aqui? Tendo 120 velas verdes para você comprar, subir junto com ela. Você vai inventar a ideia de quê? De vender? É arrumar problema, pessoal. E aqui não tem nem como você pensar em venda, nesse caso. Lá no outro par de moeda ainda deu uma oportunidade de contra-tendência ali, né? Aqui nem oportunidade de contra-tendência deu, porque a subida foi tão forte que nem pensar em ir contra-tendência você não teria como pensar aqui, entendeu? Então,
é isso. E aqui você poderia até mesmo, para facilitar a sua visão, fazer duas linhas aqui formando um canal, tá? Ó, deixa eu até vou usar aqui mesmo, não tem problema não. Aqui, ó. Para facilitar a tua visão na tendência, você pode fazer isso aqui, ó. Pronto. Ó, pronto. Você vai fazer isso aqui no gráfico. Melhorou. Aí, se você fizer isso, ainda te facilita, de repente, porque eu não quero dar essa hipótese de você pensar em venda aqui, porque aqui é muita vela verde no tempo gráfico de 1 minuto, então se eu botar lá você vai ver. Mas aqui, se você fizer esse canal, ó, você criou, identificou aqui, fez a linha de tendência de alta, fez uma outra linha de tendência aqui formando um canal, e também, obviamente, é o que eu vou te ensinar no outro vídeo agora que eu vou fazer, suporte e resistência. Você pode utilizar essa linha de tendência de alta aqui como um suporte, tá? Aqui, ó, como um suporte, e aqui como uma resistência. O que significa isso? É nada mais nada menos do que a massa de investidores compradores está fazendo o preço que ir para cima e a massa de investidores compradores está querendo fazer o preço ir para baixo. Então eles criaram aqui a massa de investidores compradores, eles criaram aqui uma barreira. Essa linha de tendência aqui que eu fiz, né, de canal de alta, né, você pode ver que quando o preço, quando a massa de investidores compradores empurra o preço para cima aqui nessa região, ele bate e faz o quê? Ele bate, aí depois ele faz o quê? Ele volta. É o que? A massa de investidores compradores, o que? Opa, criou uma barreira aqui. Aí o preço volta a descer. Aí chegou aqui, criou o que? Uma linha de... a linha não, perdão, aí criou um suporte. É o que eu vou ensinar para vocês no próximo vídeo, que é suporte e resistência. Mas aqui já dá para mostrar mais ou menos, né? Porque nós fizemos um canal aqui de tendência de alta, um canal, e nesse próprio canal você pode identificar aqui como um suporte e uma resistência. Resistência é isso que eu estou te falando. As velas aqui, o preço bateu aqui, então os vendedores criaram uma resistência nessa região aqui, impedindo que o preço rompesse e subisse mais. Então eles vão e empurram o preço para baixo. E aí os compradores criaram um suporte aqui, né? Criaram um suporte aqui e o preço eles não conseguem romper. Os vendedores não conseguem jogar o preço além daqui. E aí os vendedores empurram, aí fica essa guerra. Aí bate aqui, aí volta, bate, volta, e fica nessa guerra. E quando bate aqui na linha, na resistência dos vendedores, você pode até mesmo fazer o quê? Uma venda. Mas aí você estaria indo contra a tendência. É como eu falei, o ideal é fazer o quê? Ir na tendência. Aqui você teria oportunidade aqui, aqui e aqui. Aí já podemos falar aqui depois mais para frente sobre o Elliott, né? As 3 pernas da onda de Elliott, mas é o que eu estou falando, é um conjunto de técnicas, pessoal. Quando você aprender todas as outras técnicas, então você vai olhar para o gráfico aqui, você vai identificar tudo que está acontecendo, você vai conseguir ali traçar, identificar, está numa tendência de alta aqui, você fez um canal, aí você já automaticamente vai ver o suporte aqui dos compradores, vai identificar a resistência, junto aqui você vai identificar que está fazendo as 3 pernas da onda de Elliott. Então você vai ver as oportunidades que você vai ter, entendeu? Aqui você teria também a oportunidade de ir contra a tendência vendendo por conta da resistência que os vendedores fizeram aqui. E aqui você iria ter muitas oportunidades de compra, porque aqui você veja que os compradores criaram um suporte e está numa tendência de alta, está no canal de alta. Então é óbvio que é compra, 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 compra. Ok? Então é isso. Eu vou parar por aqui porque eu já estou falando já
de suporte, resistência, já comecei a falar de Elliott, só para dar uma palhinha, né? Vamos dizer, o ditado, porque realmente é algo incrível. Quando você começa a entender o que está acontecendo com o preço através da análise gráfica, você identifica as tendências, os canais, o que está acontecendo com aquele preço. Você tem um conjunto de técnicas que você usando em seu favor, aplicando aqui no gráfico, você vai conseguir, obviamente, ter aí os seus lucros, né? Ter as suas entradas bem-sucedidas. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. O próximo vídeo nós vamos falar de suporte e resistência. Até mais.